Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de abril, que vai até amanhã, sexta-feira. Para quem vem acompanhando, muitos autores já passaram por aqui, muitas escritoras, muitos sorteios, muita gente boa aí divulgada nessa maratona. Que bom, né? Escrevendo e Morrendo. Olha o nome da página, interessante. Deixa eu ver aqui. Será que é o nosso autor? Não, né? Danilo, querido, se for você, me avisa. Porque, gente, os autores às vezes usam codinomes, nomes artísticos, então eles entram aqui e aí eu não sei quem entra e quem não entra. Bom, nossa maratona vai até amanhã. Muita gente passou por aqui. Hoje teremos live até mais tarde, até umas 10h30, que nem ontem. Ontem foi até 11h30. Foi uma delícia ontem. E hoje também é a mesma coisa. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as lives, mas todo o material que é gerado diariamente dos autores nacionais, ok? Muito bem. Enquanto o nosso autor não entra, vou dar aqui 2 recadinhos. O primeiro é que está rolando a campanha de doação de livros para crianças e adolescentes da escola do estado do Amapá. Ontem eu recebi a professora Andréia de Paula, que está à frente dessa campanha. Batemos um papo bem legal sobre como vai ser, como está sendo essa movimentação para que as pessoas doem livros para a escola do estado do Amapá. Então, se você quer fazer parte dessa movimentação, quer doar livro que você tem em casa, que você já leu e está parado aí, enfim, todas as informações estão no feed do meu Instagram, MoniqueMM18. Lá tem o nome da escola, o nome da professora, o Instagram, o telefone dela, tudo bonitinho. Então entre em contato, troque uma ideia com ela, organize e doe livros, tá? As crianças e os adolescentes da escola estadual lá no estado do Amapá. Maravilha? Outro recadinho, enquanto o nosso escritor não entra, é que está rolando até o dia 31 de maio a inscrição para o Prêmio Literário Terra Bela. A editora está promovendo esse prêmio, esse concurso, para escritores de todos os gêneros. Então, se inscreva, participe. É uma ótima oportunidade para que você possa aí ter o seu livro publicado por uma editora que é comandada por escritor, o que faz toda a diferença. Então, o link está na minha bio do Instagram, MoniqueMM18. Acessa ele, vai lá, leia o regulamento, se inscreva e participe do Prêmio Literário da editora Terra Bela. Qualquer coisa, entra no Instagram da editora e peça por mais informações, tá bom? Muito bem. Mais um recadinho, né? Lembrando que esse ano teremos Bienal aqui no Rio de Janeiro. Então, se você é autor, se você é autora e estiver na Bienal, me mande mensagem, por gentileza. Eu quero conhecer vocês pessoalmente. Eu tenho escritores que estão comigo há anos e a gente ainda não se conhece pessoalmente. Eu estarei na Bienal todos os dias, entrando nos estandes, trocando figurinha com os autores. Quero conhecer vocês pessoalmente, quero comprar o livro de vocês, tirar foto,
Quero dar um abraço em cada um dos escritores que fizeram parte aí do podcast ao longo desses últimos anos, tá bom? Nosso escritor entrou, que maravilha. Já vamos chamar para bater um papo? Danilo, vou enviar para você. Agora sim. Agora foi. Essa câmera que pega de outro lado é assim mesmo. Tudo bem, querido? Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo certo. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigada por você disponibilizar um horário aí na sua agenda para vir aqui falar sobre o seu livro, tá? Obrigado, que isso. Obrigado pela oportunidade. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Sou de São Paulo. Menino, agora que eu vi, que olho é esse? Gente, olha a cor do olho do nosso autor, que lindo! Ai, ai. Olha, inteligente, com olho claro, escritor e professor, né? É o combo completo isso? Me diz uma coisa, Danilo, de qual lugar você é do Brasil? Da região de São Paulo, do interior de São Paulo. Você é interior de São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Sim, já fui uma vez. Pretende vir aqui na Bienal esse ano? Por enquanto, não sei. Se mudar de ideia e aparecer na Bienal esse ano aqui no Rio de Janeiro, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha. Estou pedindo para que todos os autores que vão aí, né, comparecer à Bienal, para que a gente faça esse encontrão nesse evento literário que acontece. Então, se você vier, mande mensagem, tá? Claro. É importante essa troca com os autores, tudo sempre. É bem legal. Agora, me diz uma coisa, você está com o teu livro físico aí em mãos? Tô sim, tá aqui. Gente, vamos ser polêmico antes de meio-dia, né? Vamos falar sobre erotismo, sobre sexo, pornografia. Antes de meio-dia? Pode isso? Claro que pode. Afinal, não tem horário para falar e nem para... Não, para fazer tem, mas para falar a gente pode, né? Eu acho. Me diz uma coisa, Danilo, eu estava vendo aqui que você é colunista, né? Sim. Professor e você também faz letras espanhol e português, é isso? Isso, estou fazendo agora, licenciatura. Que maravilha. Você é colunista o quê? De jornal, de site, de revista? É uma revista digital, né? O Pragmatismo Político. Uma revista. Qual é o nome da revista? É Pragmatismo Político. Pragmatismo Político. Muito bem. Você é professor e sociólogo, na verdade, né? Professor de espanhol, sociólogo, cursa português e espanhol, tem livro publicado. Esse é o teu único livro publicado ou você tem outras obras publicadas? Eu tenho outras. Tem umas outras segundo técnico, né? Meu segundo livro de análise teórica. Os outros tem três que são literatura, né? E eles estão aí acessíveis com você para mostrar pra gente? Pior que só peguei esse mesmo, por enquanto. Não tem problema. Qual é o nome dos outros? Tem o Racismo e Relações Sociais Brasileiras, né, que foi o de 2020. O outro é o Salvamento Feminino, mas aí não teve um lançamento, né, mas tem na internet, dá para achar.
E tem as meninas da Rua Augusta e o primeiro, que é os Cinco Anciãos. As meninas da Rua Augusta, é isso? Eu já ouvi falar desse livro. Que interessante, já ouvi falar. Será que eu conheço você assim de algum lugar, gente? Será que você foi indicado por algum escritor ou escritora? Porque esse seu livro não me é estranho. Não sei se eu li em determinado momento. Ele foi publicado em que ano? Eu acho que esse foi em 2017, mais ou menos. Ah, entendi. E aí, você publicou o Erotismo e Pornografia. A explicação do proibido. Isso mesmo. Da onde saiu esse nome? Por que você resolveu escrever um livro que eu acho que detona aí todos os blocos de concreto de tabus, já começando por esse nome? É que eu sempre tive uma dúvida, né, de por que a gente não pode falar, né, justamente por conta dessa ideia, né, do proibido, né, de que há uma proibição de se falar nesse assunto, né? Então eu sempre ficava pensando nisso, e também depois que eu fiz o meu artigo, né, eu tenho um artigo científico publicado que fala sobre a sexualidade masculina, e aí eu já comecei também, por meio dele, a pensar nisso, a pensar, por que eu não escrevo, né, um livro que vá além, né, que não fale, que tente pegar mais a proibição do ato e não tanto, né, pensando num único gênero, né, mas pensando no ato em si, né, porque que ele é proibido, sendo que ele é natural, né, eu sempre tive essa dúvida, e por isso proibido, né, porque a gente sofre aí por um poder que proíbe a gente sempre. Tudo que tem a ver com isso está escondido, né, está sempre ali no... Agora, é interessante, né, a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente fala sobre sexo, as pessoas, elas se escondem atrás de um véu da pureza. Eu não faço isso. Eu não sou assim. Ai, não sei o quê. E, na verdade, isso é uma grande hipocrisia. Porque o sexo, é como você falou, é algo natural. As pessoas praticam. Nesse exato momento na live, tem alguém fazendo sexo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda tem muito... envolve muito mimimi, obviamente, tem alguns assuntos dentro dessa abordagem que ainda existe tabus que a gente precisa quebrar, não só numa relação hétero, mas numa relação homoafetiva, mulher com mulher, homem com homem, e existem vários tipos de sexo. A gente não está falando de gênero, a gente está falando do sexo em si. Então, assim, vários tipos de casais, vários tipos de atividades relacionadas a esse assunto. Mostra pra gente a capa de novo do teu livro. Sim. Então, olha isso, gente. Por que você optou por ter uma mulher praticamente nua na capa do seu livro, mesmo que o seu livro aborde esse tema? Mas, assim, ela está numa posição incrível, porque ela está de cabeça, ela está ao contrário, né? Ela poderia estar normal, mas ela está ao contrário, numa posição mega sexy. Por que você escolheu esse peito para fora, esses seios ali, com os bicos? Cara, essa capa foi incrível. Como é que foi o projeto dessa capa? Então, quando eu vi a capa, eu gostei bastante, por mais que ela tenha tido já algumas críticas, né? Eu acho que sempre vai ter, né? Acho que a gente tem essa... Mas eu sempre pensei, né, de como ver o corpo de uma outra forma, né? Acho que muita gente... É interessante o que chama, né, essa capa, né? Porque muita gente vai olhar e vai pensar que é um livro que não é analítico, mas um livro... Então,
já mexe com a sua visão, né? Que é aquilo que eu sempre falo, é sempre a visão da pessoa, não a intenção da pessoa. Né? Então, você ver o corpo nu, você vai falar, já é pornografia, já vai ter um monte de coisa aqui que eu vou né? Vou abrir um canal dos meus vídeos no livro. Não. Aí você vai ver que. Então é mais ou menos isso, para já ter esse choque, né? De eita, eu tive uma. Não é um julgamento, a gente está acostumado com isso, mas é como se fosse isso. A gente vê, e aí depois, quando vai começar a abrir, fala assim, não é bem isso, né? Então, acho que. Esse teu livro foi publicado por editora? Sim, sim, pela Cotter. Não entendi. Qual o nome? Cotter. Só que aí eles têm eles têm uma edição que é as Sendas, né? Então eles põem Sendas edições, mas é a Cotter. Ah, entendi agora. Legal, né? Porque, assim, um livro como esse, eu acredito que não se enquadre, por exemplo, em qualquer editora. Se for uma editora, sei lá, de fantasia, de romance, de repente eles não aceitem. Mas a editora que você encontrou é um selo da Cotter, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Agora eu entendi. Ô Danilo, você pode falar e me cortar, tá? Porque eu falo pra caramba. Então, eu vou ler aqui a sinopse do livro do nosso autor para inserir vocês ainda mais no erotismo e pornografia. A explicação do proibido. E se tudo o que fazemos sexualmente fosse menos obscurecido e mais explicitado? Quem fez com que o sexo fosse igual ao proibido? O que quer dizer erotismo, pornografia, obsceno e vulgar? São termos advindos da história da sexualidade, que tomaram seu espaço na boca dos indivíduos da sociedade ocidental em que vivemos, por conta de uma relação social, tanto de classe como de origem religiosa, que foram caracterizando o sexo como uma expressão de infração à sociedade, pois ele só pode ser feito por dentro de determinadas regras impostas por uma elite e por um poder, que se expressa em termos pejorativos como o vulgar. Esse livro apresenta respostas à dúvida de toda a visão pejorativa que temos em relação às diferentes expressões sexuais, sejam elas binárias, entre duas pessoas ou mais. Estaremos contextualizando todas as formas de expressões que a sexualidade pode nos apresentar como a característica mais real e sincera da liberdade dos corpos e de suas relações sociais, o que poderá resultar em uma melhora psicológica, social, grupal ou individual para todos os indivíduos que possam se desvencilhar dessa estrutura sexual. Agora, ô Danilo, qual é aí a diferença desse erotismo, da pornografia, do obsceno e do vulgar que você coloca na tua sinopse? Aí tem que pôr um pouco um caso de cada vez, né? O termo, por exemplo, o termo vulgar, né? Eu acho que é o que mais, é o primeiro e é o mais fácil, né? É aquilo que tem a ver com uma plebe, né? Tudo aquilo que é popular, tudo aquilo que não tem a ver com a elite é vulgar. Então, por exemplo, comer sem garfo e faca com a mão é vulgar, né? Então, você trazer isso para a sexualidade, você está falando que não é de uma elite, né? E não que não é como as pessoas usam, né? Não é, não quero ver, né? Não, é dizer, eu não sou, como é que é? Eu não tenho uma posição social para isso. Eu sou melhor que isso, né? Não se sobrepor a isso. A outra coisa é o erotismo,
né? O erotismo é a tentativa ou conseguir, do ser humano de tornar algo que é animalesco, né? Algo que é o sexo, em algo romantizado, né? Algo que, pensado, né? Algo ali com sentimentos e tudo mais. Essa característica do erotismo. Da pornografia, aí tem o que é pornografia, né? Tem um livro que fala também disso, que é toda essa questão animalesca. A pornografia é tudo isso. Aqui muita gente fala que pornografia é, né, as produções audiovisuais pornográficas, né? É aquilo que eu brinquei, dos X-vídeos e tudo mais. Mas não é. Então, pornográfica, por exemplo, você vê coisas que levam o ser humano a algo que é animalesco, próximo dos animais, né? Não só em relação ao sexo, pode ser também a sexualidade, pode ser também em relação a outras coisas, né? Você vê violências, por exemplo, que se pareçam e se relacionam, você pode falar, isso é muito pornográfico para mim, né? Que nem aquelas imagens que a gente vê nas redes sociais de vez em quando, que a rede social deixa a gente ver, aquilo é pornográfico também. Aliás, nas redes sociais, essas bookstores malucas que estão fazendo vídeos sexualizando as histórias. Você vê as meninas dançando de forma sexual para expor aquele determinado enredo daquele livro, daquela autora. Então, isso também está no nosso dia a dia. É só vocês abrirem o Instagram e vocês vão ver postagem de bookstore dançando de seminua para dizer que o CEO daquela história. Isso é uma forma de sexualização, sexualizar a história, mas também a gente não pode puxar para pornografia, não é isso? Sim, exatamente. Sim. Não é algo, de certa forma, não é algo pornográfico, porque não está, né? É uma intenção ali racional, né? Então, não está indo para esse lado. Tem a gente falando aqui, quando não existe sentimento, amor e respeito e cumplicidade, consentimento. Não, mas aí é outra coisa, né? Aí a gente está falando do ato em si de envolvimento emocional e sexual, né? Agora, quando a gente fala do vulgar, você falou aí pra gente agora que o vulgar ele é visto como se ele não se enquadrasse ali no elitismo. Eu acho que o vulgar, eu posso estar errada, você, né, inclusive como sociólogo, pode me corrigir se eu estiver errada. O sexo vulgar, ele é praticado por todo tipo de pessoa. Ele está presente em todo tipo de lugar, em todas as classes sociais, em todas as cores, em todas as religiões, inclusive. Se você disser que o evangélico não faz um sexo vulgar, eu não acredito. Se você me disser... porque, né? Se você está ali falando sobre pornografia, eu acho que já é uma coisa diferente, como você citou. Inclusive, há estudos que dizem que a pornografia danifica os neurônios, né? Queima, sei lá, acontece alguma coisa que cria uma massa cinzenta no teu cérebro. Quem consome pornografia, que é diferente de fazer sexo, né? Eu posso estar errada, mas eu acho que é isso, né, gente? Eu não sou uma expert nisso, mas eu acho que é isso. Agora, fala, Danilo, pode falar. Porque é aquilo, isso daí tem a ver com a questão do audiovisual, né, pornográfico, e também tem a ver com o que eu falo de que dos mecanismos, né, que eu até falo na sinopse, os mecanismos de proibição. Né? E hoje em dia se utiliza muito do científico, dessas pesquisas, né, para você proibir. Né? Porque o que isso vai fazer? A pessoa vai falar, não quero ficar doente na mente. É que nem as doenças sexuais, né? Então, eu não quero ficar doente na mente, então eu não vou ver mais pornografia, não vou ver mais audiovisual pornográfico, não vou mais fazer
tanto o ato sexual, porque tem muita doença que eu posso pegar. Então, tem esses controles que a gente tem, que hoje são feitos pela medicina, pela ciência em geral, né? Ai, ai. É até complicado fazer as perguntas que eu quero fazer nesse horário, gente. Eu não posso, que o Instagram vai me derrubar aqui. Agora, ô Danilo, fala uma coisa. Esse seu erotismo e pornografia, a explicação do proibido, ele é volume único? Você pretende fazer um segundo volume? Ou ele vai terminar por aí? Eu acho que... Então, eu estava pensando um pouco, talvez montar um artigo depois, com as coisas novas que venham pensadas, mas eu só pensei de livro mesmo, só pensei ele, por enquanto. Então, por enquanto, é um volume único. Você já está produzindo alguma coisa nova? Já tem livro saindo aí com essa mesma pegada ou está muito cedo? Tá muito cedo, por enquanto, muito cedo. Tá muito cedo, gente. Agora, em relação à coluna que você faz parte da revista, né? Essa sua coluna é o quê? Semanal, diária, quinzenal? Como é que as pessoas podem acompanhar essa sua coluna? Eu, geralmente, depende, né? Porque como eu sou livre ali, né, para fazer, eu faço quando vem algum assunto interessante, né? E aí eu comento. Então, às vezes eu faço por semana, de vez em quando, e às vezes eu faço mensal, depende. Então, para entrar, tem nas redes sociais o Pragmatismo Político. Acho que pelo próprio Instagram deles dá para você entrar no site. E aí lá vai ter a relação dos colunistas e tem eu lá. Acho que aí dá para... Maravilha! A Marlene está falando aqui, bom dia, sim, sexo está em todas as culturas, religiões, imaginários. O sexo é político. É verdade, concordo. Teve uma coisa que a Mara Moira, né, a autora Mara Moira, que eu fiz o debate no dia do lançamento, fala que é um tema extremamente amplo, né? Sexualidade, o sexo são temas especiais. Que a gente pode falar do sexo do ato, que é o que eu mais falo aqui. A gente pode falar do sexo em relação ao gênero, muitas outras coisas, né? É um leque imenso, né? Se a gente parar para pensar, é um leque muito grande. Quando você fala aqui na tua sinopse sobre o obsceno, né? Eu não sei, o obsceno ele pode significar muitas coisas para diversas pessoas. Mas essa semana a gente viu uma cena obscena, a gente viu uma cena erótica, a gente viu uma cena pornográfica e a gente viu uma cena vulgar. Tudo isso que o escritor está trazendo para gente, que foi o Dalai Lama fazendo aquela ação com aquela criança. Esse tipo de situação, Danilo, você como sociólogo, como escritor, como é que você vê esse tipo de situação? No momento, eu fiquei um pouco assustado, porque no budismo você não tem um desejo, né? Você tem que reprimir os seus desejos, né, no budismo. E aí, um líder religioso tem que reprimir ali, né? Então, talvez, ao meu ver, foi uma falta de conhecimento também da parte dele, de que aquilo seria, né, algo, porque ele não tem essa vivência do desejo, né, que nem a gente tem, né? E também de entender que isso, para outras pessoas ali, seria algo muito... E também para um respeito à criança, porque eu vi que a criança não queria fazer, né? Então, acho que também tinha isso, respeito até onde iria a brincadeira, né? Ali, dele, né? Porque para ele estava sendo uma brincadeira, porque justamente, ele não, ao meu ver, né? Porque ele é o líder da religião budista, ele não tem o desejo, né? Então não há
vontade ali de fazer isso com a criança. Seria uma brincadeira, mas ele não viu que essa brincadeira poderia incomodar a vida da criança, né? Que isso poderia ser precisa aprender as coisas para poder não fazer, né? Para poder entender da defesa. Então, talvez ele precise, né? Justamente. Eu acho que o desejo ele tem porque ele é homem e ser humano. Mas eu acredito que há uma prática diária ali, exatamente, da opressão dos desejos carnais dentro da posição que ele ocupa, né? E eu não vi quem era criança, não quis ver, só vi uma foto e li a reportagem, porque isso me incomoda muito. Mas isso não é exclusivo do budismo, ou do evangélico, ou do umbandista, não. Isso acontece em todos os lugares. As pessoas, às vezes, confundem as coisas. Não estou dizendo que foi o caso dele. Mas estamos rodeados de cenas obscenas como essa o tempo inteiro e diariamente. Agora, ô Danilo, por que o sexo é um tabu tão terrível e escandaloso para algumas pessoas? Por que a sociedade ainda encara o sexo como um tabu imenso? Porque isso foi criado desde, né, lá de trás. É uma coisa que vem histórica, né? Antigamente, a gente tinha isso não como um tabu, né? Posso até lembrar, eu gosto de lembrar até de sociedades ocidentais mesmo, né? A gente pode lembrar que Roma, a Grécia tinham orgias, né? E isso era normal, né? Mas aí, o que foi acontecendo foi exatamente, a elite foi vendo que, opa, ali a plebe está fazendo, então é melhor eu, né, controlar isso. Então foi pegando mecanismos não só do poder dessa própria elite, mas também das formas ali, né? Então pegou religião, pegou cultura, então foi se enraizando tanto que hoje, para se desvencilhar disso que está tão, né, você vê, eu falo, né, a gente fala de Roma, mas aí a gente vai um pouco mais para frente na Idade Média, né? A gente vê como que eram os reis, né? Você vai ver qualquer... Né, o Papa, por exemplo, proibia a separação do povo e estava separando o rei e rainha o tempo todo, né? Então, tem essa... A gente tem vários exemplos, né? Se a gente for... Quem não conhece a história dos Borgias, que foi o maior escândalo da história, não só de incesto, mas de corrupção e tal. Então, assim, o sexo... Alexandre fazia sexo com outro homem. Esse negócio de que só hoje que existe homossexual, cacete. O mundo é gay desde que ele existe. O sexo está presente desde que ele existe. E não é só com a mesma espécie, não. A gente sabe, inclusive nos dias de hoje, que sexo também é praticado com animais. Então, assim, é um outro patamar ali doentio, obsceno, vulgar, é outro, sabe? É bem complicado. Agora, ô Danilo, você como professor, como é que você vê esse tabu também entrando aí na educação sexual na escola? Você acha que inserir isso nas escolas como prevenção, talvez, conscientização, não de crianças, a gente não está falando de crianças de 3, 4 anos, mas a gente já pega ali uma faixa etária, 5ª série, 4ª série. Como é que você vê essa educação sexual inserida nas escolas? Eu acho que é importante. A gente precisa também entender que todo mundo fala educação sexual, né? Acha que é ensinar a fazer sexo. Não, educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Ninguém vai... Gente, vou repetir para vocês. Educação sexual não é ensinar crianças a fazer sexo. Isso não é. Repitam, é um mantra isso. Repitam. Não é
ensinar uma criança a fazer sexo, é ensiná-la a identificar abusos, é diferente. Vai, Danilo. Então, isso aí é muito importante, né? Então, você mostrar, né? Ó, seu corpo faz isso, ó, vai ter aquilo, o que você já sentiu? Alguém já te tocou, né? Então, você ensinar isso para a criança é muito mais... você prepara ela. Então, por exemplo, se você ensinou isso, tanto na escola ou até os pais, ensinou isso, ó, se te tocar desse jeito, esse lugar aqui é isso, esse lugar aqui você só deixa tocar quem você gosta, né? Quem você confia, quem não sei o quê. Se é uma pessoa que ele não conhece, não confia, realizar isso, ele vai entender que aquilo é uma tentativa, ele vai, né? Se eu até trago, né, a história que eu analiso, né, da Lori Lamb, da Hilda Hilst, no meu livro, que é justamente disso, né? Uma criança usando a imaginação e falando que ela foi abusada, né? E aí ela vai mostrando como ela conhece, como ela sabe que aquilo é um abuso, né? Então você vê, essa criança de 8 anos sabe ali o que é isso. Então, e aí para chegar no pai, para chegar em alguém, é muito importante você ensinar, né? Isso, porque... Mas, claro, sempre dizendo que é livre, que é algo, né? É super importante, porque se tivéssemos uma educação sexual na escola, muitas crianças a gente identificaria muitas crianças abusadas. Né? Então, esqueçam esse negócio de que inserir educação sexual na escola é ensinar a essas crianças a usar uma camisinha. Porque não é isso. Não é isso. É fazer com que a criança, através de maneira dinâmica e lúdica, apresente sintomas de abuso sexual sofridos dentro da própria casa ou na casa do coleguinha. Tá? Então, por favor, abra um pouco a cabeça de vocês como um todo, né? Porque a gente vê na internet opiniões sobre isso que eu fico assim, chocada. Agora, o abusador é muito esperto, né? Ele usa como uma brincadeira, né? Ele vai falando, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Que é o que a Lori Lamb traz, né? Na história da Hilda Hilst, que é isso. Vamos brincar de se lamber, vamos brincar de... E vai chamando assim, né? De um jeito bonitinho, né? E aí... Ai. Agora, me fala uma coisa. Vamos, né, subir um pouquinho aí a faixa etária? Vamos falar sobre de um negócio que literalmente é tabu. Sexo anal. Principalmente para o homem. Principalmente para o homem. Sexo anal, querido Danilo, você como escritor, professor, sociólogo, homem, escrevendo um livro como o seu, mostra pra gente a capa de novo. Sim. Ah, gente! Tem gente chegando aí na live. O sexo anal, por que ele ainda é, né, uma grande conquista para esse mundo masculino e para algumas mulheres um grande sacrifício, um tabu? Eu tenho amigas que falam assim que, né, não posso expor aqui que não são nem meio-dia ainda, gente. Mas enfim, por que esse tipo de sexo é tão levado ali ao pé da cadeira quando ele surge dentro de uma relação? Dentro da questão masculina, eu sempre falo, né, que ele é como se fosse... Parece que ali é um botão mágico que torna o homem gay, né? Você tocou ali, o homem mudou. Outra coisa, virou... Parece que... Mas eu acho que também tem a ver com isso, né? Não pode tocar no dele, então ele quer tocar numa pessoa de outro gênero ali. Às vezes, até há esse desejo dentro
ali por ser algo que, por conta disso também, né? Então é algo que assim, o proibido, ele faz você não fazer, mas ao mesmo tempo faz com que aquilo que é proibido seja mais desejado, né? Porque o proibido a gente sabe, a gente quer mais, né? Então, é proibido você fazer isso, então eu quero fazer na outra pessoa, eu quero receber, mas não mostrar para ninguém que eu recebi, né? Então, o homem, porque tem, né, tem várias histórias também de gente que colocou coisas, né, nos hospitais, né? Então, é isso, é meio, eu gosto, mas eu não quero com ninguém, então eu vou colocar um objeto, porque aí ninguém vai perceber que eu sou. Sendo que a pessoa não vai mudar de CPI, né? Mas por conta disso, faz no escondido, né? E aí, esse também é o outro lado, né? É o tiro no pé do proibido, né? Porque tá o desejo, mas aí isso acaba sendo pior para a saúde até da pessoa. Né? É verdade. E aí eu vou te falar que esse mercado sexual, ele é tão abrangente e ele dá tanto dinheiro que se não desse, não fosse bom, não fosse proibido, não tivesse tantos subgrupos, o mercado não teria inventado as famosas bonecas. Qual o nome daquelas bonecas? Infláveis, né? Gente, a quantidade de homem que compra aquela boneca para fazer o que é o famoso proibido, que muitas vezes não fazem com a namorada, com a esposa, com a noiva, com o companheiro e acaba comprando essas bonecas, é absurdo. É só vocês jogarem na internet que vocês vão ver relatos de namoradas, companheiras e companheiros dizendo, olha, fui traída por uma boneca porque ele fazia com ela o que eu nunca deixei que ele fizesse comigo, porque para mim é proibido. E aí entra essa questão do que pode ou não ser proibido para cada pessoa. Tem uma pessoa falando aqui, a Marlene, uma explicação para o tabu do sexo anal vem do nefasto catolicismo. Se sexo anal não gera filhos, é interdito. Daí, todos os discursos de feio, pecado, nefasto, proibido foram por séculos reproduzidos. Eu não posso expressar minha opinião porque eu vou ser cancelada com certeza. Mas é isso. A Igreja Católica, desde que o mundo é mundo, te diz como viver. Sim. Porque enquanto ela dizia para você que era errado se relacionar com pessoas do mesmo sexo, os próprios papas e padres se relacionavam e abusavam de crianças dentro da Igreja Católica. Isso não acontece só na Idade Média ou antes da Idade Média. Isso continua acontecendo nos dias de hoje. Então, a Igreja Católica ditou para o mundo, desde que ele existe, o que é certo e o que é errado. E, na verdade, é que o sexo anal, ele é muito bom, mas ele também é tratado por muito tabu. Sim. Óbvio, cada um tem um limite, gente, e tá tudo bem, tá? Não me cancelem, pelo amor de Deus. E é importante também a comunicação, né? Eu falo que é muito importante. Eu acho que as bonecas infláveis são isso porque você não precisa se comunicar ali, né? É só você pegar e fazer, né? É muito melhor. Isso é um tipo de fetiche, isso? Talvez seja assim, porque eu não preciso conversar com a boneca, eu não preciso ver se ela vai gostar, combinar, fazer... Não, eu vou lá, pego e faço, né? Então, talvez seja mais fácil. Ai, gente! Agora, ô Danilo, aonde as pessoas podem comprar o teu livro Erotismo e Pornografia, a explicação do proibido, aonde ele está à venda, tem digital, tem livro físico, como é que eles conseguem? Tem mais livro físico, acho que digital ainda não fizeram. A Cotter geralmente faz mais físico, né? Então, aí tem comigo,
pode comprar comigo, né? Que aí eu dou autógrafo e ainda tenho aqui alguns, né? Então eu dou autógrafo, assino bonitinho, mando em casa. E também tem no site da Cotter, na Amazon. Dá pra... Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Profs Catalas. Eu vou marcar o professor aqui, o Danilo. Já segue ele lá no Instagram dele. E vai rolar sorteio, né? Podemos fazer, sim. Maravilha! Vamos fazer, então, sorteio do livro físico do nosso escritor. Como é que vai funcionar? Printa aqui e manda lá no direct. Monique MM18, a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro do nosso escritor. Pode ser assim, Danilo? Pode, claro. Aí você me avisa. Vou te passar, não se preocupe. Quando a live acabar, eu vou lá no ganhador ou na ganhadora e te passo tudo bonitinho. Querido, eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa, por essas risadas. Dizer que eu só te desejo sucesso, que você não pare de escrever, de produzir, de criar. O espaço aqui no podcast está aberto para você voltar quando você quiser. E eu só te agradeço. Muitíssimo obrigada, tá? De nada, que isso. Eu que agradeço aí pela... Acho que é bom, é sempre bom a gente participar disso, né? Para difundir, é sempre bom quando alguém tem essa... Ainda mais nessa nossa sociedade, né? Que a gente não... O pessoal não lê tanto, né? Então é sempre bom esse trabalho de difusão. É verdade. Eu te agradeço. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite, igual ontem. E amanhã é o último dia da maratona de live. Aí a gente para e só volta em maio. Danilo, um beijo, querido. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.